Tekatubiá Salamá. Olha só isso aqui. O anjo no versículo 4, olha que forte isso, meus irmãos. O anjo no versículo 4, ele fala para Cornélio um recado. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido diante de Deus. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião: o teu Deus reina. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos ao canal BS Natália para a glória de Deus. A missão de anunciar a palavra de Deus não é dos anjos, não é dos demônios, não é dos espíritos imundos. A missão de anunciar a palavra de Deus foi confiada a mim, foi confiada a você, meu irmão e minha irmã. Essa missão é sua, essa missão é nossa. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Então Deus ele não confiou essa missão aos anjos. Essa missão foi dada a nós. Não confunda um anjo anunciar uma mensagem, trazer uma mensagem, com anunciar a palavra de Deus. Isso foi confiado a nós, né? Jesus aqui ele envia os 12 discípulos, né? Envia os seus 12 discípulos para levar a mensagem, para levar a palavra de Deus às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Atos capítulo 10, temos um exemplo bem claro disso que eu estou querendo trazer para você. A missão de anunciar uma mensagem, de entregar uma mensagem, pode ser sim transmitida por um anjo, mas de anunciar as palavras de Deus, de anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, foi confiado a mim, foi confiado a você. Veja o que diz em Atos capítulo de número 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Tekatubiá Salamá. Olha só isso aqui. O anjo no versículo 4, olha que forte isso, meus irmãos. O anjo no versículo 4, ele fala para Cornélio um recado. Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido diante de Deus. Mas como eu falei, a missão de anunciar a palavra, a missão de anunciar o Evangelho, a missão de anunciar as Santas Escrituras pertence a nós. No versículo 5 ele diz: Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Versículo 6: Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. Então o anjo podia ou não podia falar? Claro que podia, mas essa missão foi confiada a nós. Então ele mandou chamar Pedro, e Pedro irá dizer o que ele deve fazer. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui?
E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Decatubiá salamá. Olha só isso aqui, meus irmãos. Olha aqui o que os homens enviados por Cornélio estão falando. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa. O anjo entregou o recado a Cornélio, que Deus estava recebendo as suas esmolas, as suas orações. Porém, a palavra de Deus ele teria que ouvir da boca de Pedro, ou seja, da boca de um de nós que foi confiada esta missão, de anunciar a palavra de Deus. E foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Em Atos capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 48, você pode estar meditando e vendo como que foi a visita de Pedro e quais palavras foram essas que Pedro transmitiu ali para Cornélio e para toda a sua casa. A missão de anunciar a palavra de Deus é minha. A missão de anunciar a palavra de Deus é sua, é nossa. Para concluirmos essa meditação, eu convido você a ver o que tem em Gálatas, capítulo de número 1, a partir do versículo 6, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já pregamos, seja considerado maldito. Olha o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui, meus irmãos, no versículo de número 8. Ainda que nós, quem? Nós, Paulo, os apóstolos que todos ali conheciam, ainda que nós, ou um anjo, anuncie um outro evangelho, seja considerado maldito. Veja isso no versículo 8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Então, meu irmão e minha irmã, que você possa compreender a palavra de Deus nesse dia de hoje, que você possa ter a sua mente aberta e que tenha sido esclarecido isso. Infelizmente vimos e ouvimos muitas pessoas a falar: eu vi um anjo falando que não é assim que está escrito, é assim, assim, assim. Tive uma visão de um anjo dizendo que é assim, assim, assim. Eu tive uma visão, uma visitação de um anjo a me falar que é para ser assim, assim, assim. A partir de agora, não caia nessa. Na dúvida, vai para a palavra de Deus. Tudo aquilo que não tem procedência bíblica é heresia. Tudo aquilo que não tem na palavra de Deus, seja anátema, seja maldito. Um outro evangelho, tá? Um outro evangelho que não seja o que está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse, seja considerado maldito, tá? Seja anátema, né? Em algumas traduções fala anátema e aqui na King James fala seja considerado maldito. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Eu convido você que não é inscrito no canal a se inscrever, deixa o teu like, comenta, compartilha. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse novo dia de hoje. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com toda a sua casa, em nome de Jesus.